Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar dessa palavra. E como o pastor bem disse, né, é um privilégio. E me apego muito no... O maior sermão de Jesus, gosto de falar isso, foi para uma pessoa só. Então, o que deveria estar aqui é Jesus. E você, que você também veio. Então, tenha certeza que Ele não limita a quantidade de pessoas, as situações de pessoas, enfim. A única limitação do Senhor é um coração aberto a verdadeiros adoradores. Amém? Mateus 7, versículo 24. A campanha de sexta é a minha vida firmada na rocha, e nós vamos pregar baseado nesse texto. Mateus 7, versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Pode fechar sua Bíblia. O pastor já orou. E com certeza Deus está nesse lugar e tem uma palavra para a nossa vida. Irmão, dois construtores. Eu gostaria de falar sobre o perfil de dois construtores. Dois terrenos, duas casas, três reações da natureza: a chuva, o rio, o vento. Duas consequências. Aqui abre um parênteses quando você lê essa parábola de Jesus, porque ele está falando de construção. Então, uma sexta-feira 13, dia de bênção, não é de maldição, viu? É dia de bênção, não é de maldição. Abre-se um parênteses quando o Senhor traz essa parábola do construtor, porque aqui ele traz para você que independente de como está a sua vida hoje, independente da forma que você está, independente do lugar que você está, independente o que você está enfrentando, ainda assim, é possível hoje você iniciar uma construção. É possível hoje você inovar. É possível hoje você sair do comodismo. É possível hoje você realizar. E Deus te fez para construir. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Certa vez, um grande palestrante estava falando para empresários e empreendedores. E em algum momento da sua palestra, ele trouxe um aquário e colocou sobre uma mesa. Um aquário vazio. E ele colocou uma grande pedra dentro desse aquário. E depois, ele fez uma pergunta para o auditório: esse aquário está cheio? E muitas das pessoas que estavam no auditório disseram: sim, o aquário está cheio. Após essa palavra, ele colocou outras pequenas pedras dentro desse aquário, entremeando as grandes pedras. E fez novamente a pergunta para o auditório: esse aquário está cheio? E algumas poucas pessoas se arriscaram a dizer: esse aquário está cheio. E logo após ele colocou areia dentro desse aquário. E a areia foi intermeando os espaços vazios e foi enchendo o aquário. E novamente ele dá essa pergunta para o auditório: esse aquário está cheio?
E o auditório, algumas pouquíssimas pessoas agora têm a coragem de dizer, sim, agora sim esse aquário está cheio. E logo após esse palestrante sai e pega uma vasilha com água e vem e enche o aquário. E agora ele não faz a pergunta, agora ele faz uma afirmação. Agora sim o aquário está cheio. E agora ele deixa uma pergunta no ar. Qual que é a didática? Qual que é o ensinamento que nós temos com essa atividade que nós fizemos? E um dos empresários que está na plateia levanta e fala, eu sei qual que é a aplicação. A aplicação é que, mesmo que a nossa agenda esteja cheia, mesmo que a vida está muito corrida, com muitos compromissos, sempre há um tempo para encaixar alguma coisa a mais. E aquele palestrante vira e fala, não, vocês não entenderam nada, não é nada disso. A aplicação é a seguinte, é que na vida, primeiro deve vir a pedra grande. A pedra grande tem que vir primeiro. Depois vem as menores, depois a areia e depois a água. E se nós invertermos essa ordem, colocar a areia, a pedra pequena e a água primeiro, quando você vier com a pedra grande, não vai ter espaço para ela, porque a água vai derramar. E ele trouxe essa aplicação. Se você quiser ser um grande empresário, sempre dê prioridade para a pedra grande. O que isso tem a ver com a igreja? O que tem a ver com essa palavra? Se Deus não for a pedra grande da sua vida, se Ele não for o mais importante no aquário das nossas vidas, pode chegar um tempo que não haverá mais espaço para Ele. Se primeiro na sua vida for as amizades, a família, o trabalho, o profissional, o intelectual, todo o sistema for primeiro para você, pode chegar uma hora que Deus não cabe mais lá. Então nessa noite, para iniciar essa palavra, o Senhor traz para nós isso. A pedra grande, que é a rocha, deve vir primeiro no seu aquário. Amém? Aleluia. Você pode até arriscar inverter a ordem, porque Deus te dá esse direito. Mas provavelmente, quando você procurá-lo, não haverá espaço para Ele. Então, nessa noite, vamos iniciar uma vida firmada na rocha. Requer que Ele esteja em primeiro lugar. Requer que a rocha, que a pedra grande, que é Ele, venha primeiro. Porque qualquer ordem alternada sobre isso, você terá problema no futuro. Amém? Lemos uma passagem onde o Senhor Jesus traz uma parábola sobre dois construtores. E ele inicia dizendo, portanto, qualquer aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras que Jesus estava referindo? Ele estava referindo às palavras que ele proferiu no chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus estava em uma época que existia vários mestres, vários rabinos, e cada mestre tinha um ensinamento, mas Jesus veio com antítese. O que é isso? Com a antitese. Jesus veio com uma tese diferente do sistema. Então você hoje está aqui na casa do Senhor e saiba que a tese de Jesus é diferente da tese do sistema. E ele está falando isso, portanto, aquele que ouve estas minhas palavras. E ele está falando de quais palavras? Dessas teses que ele vai falar. E ele começa lá no Sermão do Monte. Quais são as teses? A gente inicia as antíteses do Senhor Jesus nas bem-aventuranças. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hoje tem uma máxima que não pode se chorar, ou não pode homem nem mulher chorar. Isso é sinal de fraqueza. E Jesus está falando uma tese diferente, ele está dizendo assim, é mais do que feliz quem chora, porque esse eu vou consolar. A tese de Jesus é diferente do sistema. E ele traz para você, se você chora, você é mais do que feliz, porque vem consolo do céu para você. Essa é a tese que Jesus está começando a ensinar em um monte na Galileia. E ele continua dizendo, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, porque estes serão fartos.
Nós passamos em um momento no Brasil e a nível mundial, onde o valor que se tem é que é injusto. E no Brasil mais ainda, porque aqui tem um jeitinho brasileiro, de eu ser injusto, de eu tirar, de eu reter, de eu enganar. E Jesus tem uma tese diferente. A tese de Jesus é que bem-aventurado é quem tem sede e fome de justiça, porque estes serão saciados. Amém? E ele continua esse discurso, essas palavras. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação onde a gente estava em um lugar, saiu uma discussão de ímpios, e tinha um crente lá, e esse crente entrou no meio. E um ímpio desacatou o crente. E o crente olhou para ele e falou assim, se você soubesse quem eu fui antes de ser crente, você não falava assim comigo. Só que a tese de Jesus, ele está falando assim, você deve ser manso. Você não deve lembrar quem você foi antes de servir a Jesus. A tese dele quebra essa resolução que eu tenho pela força. A tese de Jesus, ele começou a ensinar que bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurado você que dá ração para o seu cachorro, mas quando o andarilho bate lá, você tem misericórdia dele e dá um prato de comida. Essa é a tese de Jesus. A tese do mundo é assim, manda esse vagabundo ir trabalhar. Manda esse vagabundo caçar o que fazer. A tese de Jesus é assim, dá um prato de comida. Porque quem for misericordioso vai ser feliz com ele. Aleluia. Continua Jesus dizendo as suas teses. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Nós buscamos, Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Jó passou por uma tempestade, por chuva, por choro, por lamúria. E depois de tudo isso, ele falou, Senhor, depois que eu conheci as teses do Senhor, eu conheci de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem. Quer ver Jesus? Aprenda que deve se firmar na rocha e viver as teses dele. Aleluia. Ele continua dizendo, bem-aventurados que forem caluniados, porque grande será o galardão no céu. É outra tese de Jesus. Está sendo caluniado? Irmão, dá vontade de quebrar o pau. Dá vontade de resolver no braço. Mas Jesus está falando que a tese de Jesus é que você é mais do que feliz quando você for caluniado. Porque você terá um grande galardão no céu. Dentro das teses de Jesus, ele traz que, vocês são o sal da terra. Mas não é um sal insípido, não, um sal corrompido. É um sal que dê sabor. A tese de Jesus para a igreja é que ela deve dar sabor. Você deve saborear. O que é isso? Eu devo trazer paz, não contenda. Eu devo trazer alegria e não tristeza. Eu devo animar e não desanimar. Eu devo fortalecer e não matar. Eu devo compreender e não julgar. Essa é a tese de Jesus. Seja sal, tempere, mas um bom sabor. Dê um bom sabor como pai, como filho, como esposa, como crente, como servo, como ovelha, como filho, como servo do Senhor Jesus. Sabore as pessoas que estão perto de você. Outra tese de Jesus, vocês são luz para o mundo. Ele está dizendo, o mundo está em trevas, está tudo corrompido, está perdido aí fora, mas você tem a luz para alumiar. Aleluia. Você tem a luz para ser solução. Outro dia uma situação, alguém estava pedindo um crente um conselho. Eu ouvi essa semana de um pastor. Esse pastor teve um problema, que a sua esposa foi infiel com ele. E esse pastor procurou outros pastores, que não foi o pastor Wallace. E não interessa quem quer que seja eles. E os pastores disseram para ele assim, já que a sua esposa te traiu e você é pastor e é fiel, larga ela, arruma uma novinha. Mas a tese de Jesus está falando assim,
Você deve dar solução para manter a ordem que ele criou. Ele criou foi a família. A mulher chegou e pediu perdão e os pastores estão falando, não perdoa. A tese aqui não é de um pastor que serve a Deus, a tese aqui é do sistema, que é lá fora que é assim. E Jesus está falando assim, a minha tese é que você dê solução. Então, a responsabilidade é muito grande sobre mim e sobre você. Jesus fala assim, se estiver encolerizado com o irmão, nem dê oferta. Está com raiva do irmão? Na lei, quando você matava, você era digno de morte. Na graça, se você pensar mal em colerizar, você não pode trazer nenhuma oferta, tem que se consertar. Sabe o que Jesus está falando? A tese de Jesus, o seu irmão pode ser o problema que for. Aqui na igreja pode dar problema, pode ser enjoado, pode ser murrinha, pode... As mulheres, aquela irmã não aguenta ela, mas tem que aguentar, porque Jesus mandou você amar. A tese de Jesus é que tem que amar ela. Você não pode encolerizar contra ela, você tem que amar. Mas é difícil para o sistema nosso. Mas para a tese de Jesus é essa. E é essas palavras que ele está dizendo, é sobre essas palavras. E aí vem outra que é fantástica, né? Que ele diz assim, e tem mais. A minha tese para você é que se alguém bater na sua face direita, dá à esquerda. Aqui aperta, porque o que a gente vê é o quê? Se bater na direita eu dou a esquerda, mas eu dou uma canhota de esquerda. Eu dou a pancada de esquerda. Ou eu dou de direita mesmo, mas é a pancada. Porque é a nossa tese. A nossa tese a gente retribui pelo sistema. A tese de Jesus, você tem que retribuir com o outro lado. Irmão, isso é muito difícil. Claro, eu também acho muito. Mas é a tese dele. E é isso que ele está falando. Se eu ouvir essas palavras e praticar, eu vou ser prudente. Ele está deixando em aberto para a multidão. Ele está deixando, você pode. Mas se você quiser, essa aqui é a minha tese. Essa aqui é a minha filosofia. Então, tomou na direita, tem que dar... Irmão, ninguém faz isso. Não tem problema. Mas é a tese dele. É a tese de Jesus. Amém? Se pedir a capa, ou se pedir a túnica, dá também a capa. Nós não estamos dando nem o que pedem para a gente. E Jesus fala assim, minha tese é o seguinte. Se alguém te pedir um favor, faça mais um pouco. Pediu para você andar 1 milha, anda 2 com ele, 2 milhas. Faça mais, vai mais além. E nós não estamos conseguindo dar nem o que é solicitado. E aí Jesus está falando, então reveja o conceito, porque a minha tese é essa. Se pedir a túnica, dá a capa. Ou seja, dá além, ofereça mais. E aí a pergunta para mim e para você, o que nós temos oferecido? É uma pergunta para a igreja. E não precisa de resposta, porque é eu, você e Deus, e eu e Deus. E é um particular seu, mas ele não quer te acusar, ele está querendo trazer para você isso, né? Quem ouvir essas palavras é prudente. E praticar. E outra que é difícil. Lá atrás falava para você amar os amigos. Proteger os amigos. Eu digo diferente. Ame os inimigos. Ore por quem te persegue. A tese de Jesus agora ela vai contra aquilo que nós acreditamos. Meu Deus, mas o cara é meu inimigo, eu vou orar por ele, vou orar para ele morrer. Jesus está falando, não, ore por ele, abençoe ele. Mas como assim, orar para o meu inimigo? O Alex só me fez mal. O Alex me machucou. E eu vou orar para o Alex. É isso que Jesus está falando. Essa é a minha tese. Mas se você quiser ficar na tese do sistema, é opção sua. Mas nós vamos ver qual que é a consequência. Então, ame seu inimigo. Irmão, está difícil amar amigo e inimigo. Mas Jesus está trazendo para mim e para você, nós devemos amar. Devemos orar por quem persegue. Você está sendo perseguido e deve orar por quem te persegue. Sabe aquele cara lá no trabalho, que está no seu pé, que é injusto com você, que te calunia. E a oração nossa é qual? Deus, faz justiça. Fulmina, capota aquele carro dele, mata ele. Até pode salvar ele, mas mata que eu não aguento. Mas Jesus está falando, não é assim, a tese minha é que você tem que orar por ele. Você deve amar ele, é inimigo, mas você deve amar, porque essa é a minha tese. E você fala assim, não, mas é muito pesado. Mas é a tese dele, eu também acho, mas é dele. Amém? Jesus continua dizendo,
Quando você for orar, a minha tese é o seguinte: pode orar na igreja? Pode. Junto com os irmãos no monte? Pode. Mas a sua oração particular entra no quarto, em particular, aonde você tem uma intimidade, você e Deus. Amém? A tese de oração de Jesus, na cabeceira, no seu íntimo lá. Não faz igual os fariseus, não. Ora no meio de todo mundo, e em casa só dorme. Em casa só televisão, rede social. E Jesus está falando assim, entra para o quarto, em particular, e ora. E continua ele dizendo, a minha tese tem mais, eu tenho um modelo de oração para vocês. Pai nosso que estás no céu. Quando orar, entenda que Ele está lá, Ele é soberano. Amém? Ele é santo, que santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino. O que é isso? Venha o governo do Senhor em nós. Não, é eu que faço. Eu sou assim, nasci assim, eu até vou na igreja. Mas é eu que dito. Eu entendo. Não, é o governo dele que venha sobre nós. Seja feita a sua vontade. Essa é difícil. Quantas vezes nós estamos chorando para Deus fazer a nossa vontade? Deus, mas eu quero. Deus, eu quero tanto. Deus, eu queria tanto aquilo. Deus, mas por quê? Deus, eu quero. E Deus está falando com você, mas não é isso que eu tenho para você. E você, mas eu quero. E Ele fala, mas não é a minha vontade. Mas eu quero. E Ele fala, mas não é a minha tese que eu tenho para você. E nós choramos como menino que está ali, meu Deus, o que eu faço? E Ele está falando, espera a minha vontade. É a minha vontade, porque se você quiser viver minha tese, é a minha vontade. E a gente às vezes não entende, fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? É a minha vontade. E é difícil de entender isso, mas Ele tem controle. Amém? Aleluia. Antes de fazer esse discurso dos dois fundamentos, dos dois construtores, Jesus ainda fala, e tem mais. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai padecer em trevas. Ele está dizendo assim, o problema não é o que você vai viver. O problema não é a situação, não é a tempestade, não é a chuva, não é o vento, não é o desemprego, não é a crise no casamento, não é a crise, os conflitos internos, não é isso o problema. Não é a insegurança, o problema não é a frustração, o problema não é a decepção, o problema não é o jeito que está acontecendo, o problema é o jeito que você está lendo. E sabe onde que ele aplica isso? Para que eu tenha uma boa leitura, eu preciso entender o que é fé. Certeza das coisas que não existem. Convicção e prova que elas existirão. Ele está querendo dizer, sabe o que para você? Pode passar o que você estiver passando. Se os seus olhos forem bons, você vai ter fé. Que aquele que há de vir virá. E o meu Redentor vai se levantar. Aleluia. Então, antes de Jesus trazer esse critério, ele ensinou muito. Ele falou, você está na igreja, você vem, você busca, as coisas de repente não estão acontecendo. Mas isso não é o problema. A questão é o que você está vendo. E se nós fizéssemos uma pergunta para nós hoje, o que eu vejo hoje? Eu estou baseado a minha vida em quê? No meu momento ou naquilo que eu creio? Porque alguém outro dia disse que fé é entendimento. E é verdade. O que eu entendo por fé? Porque fé é a tempestade está caindo, o vento está soprando, a casa está ruindo, está tudo indo para o alto, mas eu creio que ainda assim, como Abraão creu quando foi sacrificar Isaac, ainda que esteja morto, reviverá. Aleluia. E aí, após esse sermão, após as teses de Jesus, após os ensinamentos que ele traz, Jesus entra nesse texto. Após esse sermão, ele traz uma reflexão muito profunda. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. Jesus está falando aqui que o ensinamento que foi feito foi para crente. Ele está falando que na igreja tem prudente e tem insensato. Ele está falando assim, vai ter um que vai ouvir e vai praticar. Você sabia que tem gente que crê,
que ouve, mas não pratica. E ele está falando isso, ó. 2 construtores, prudente e insensato. De repente as casas eram iguais. As consequências foram diferentes. As casas eram parecidas. 2 construtores. As tempestades, as provações foram iguais. A tempestade que veio para o que foi prudente e construiu sobre a rocha, foi chuva, foi enchente e foi vento. Para quem construiu sobre a areia, foi as mesmas 3. E aí ele começa dizendo, não é só crer, não é só vir à igreja, não é só andar como crente, não é só falar que é crente. Praticar. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, essas teses que eu falei, e as pratica, será como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. E aí ele vai falar as perseguições, os enfrentamentos que vêm, mas a casa não caiu. Prudente, cauteloso, precavido, equilibrado, manso. Se tivesse até aquele marcador era bom, né? Os quadradinhos, eu sou manso, né? Equilibrado, entendido. O prudente, ele é dedicado, ele é aplicado. O prudente, ele é persistente, ele persiste, ele não desiste fácil, ele persiste, ele vai atrás, ele luta. O prudente, ele é animado, o prudente é lutador. Aquele que foge do perigo, o prudente foge do pecado. O prudente é aquele que crê na ação sobrenatural de Deus, sabe que Deus faz, mas sabe que Deus faz aquilo que ele não pode fazer. O prudente não é aquele que fala, eu vou fazer faculdade. Até falei com os jovens outro dia, eu vou fazer vestibular para medicina, e o Espírito Santo vai me lembrar, não vai, porque isso é insensatez, achar que o Espírito Santo, isso é mágica. Deus não faz mágica. O prudente, ele sabe da ação sobrenatural de Deus, mas a partir do momento que eu não consigo fazer. Mas o que você pode fazer, meu irmão, é você. Não transfira para Deus a sua ação. E o prudente, ele sabe o que ele deve fazer. O prudente luta. O prudente vê a casa não está legal, mas ele não para. Ele não desiste. Ele não desanima. O prudente é aquele que vê o irmão caído lá, mal, e não chega no outro e fala, olha lá, ó, pecou. Olha lá, tá vendo coisa boa? Não, o prudente vai lá e cata na mão. O prudente fala, eu vou te ajudar. O prudente dá palavra de ânimo, não de morte. O prudente provoca vida. E o prudente traz luz. E o prudente acalma. E o prudente, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência para todos que praticam as teses dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então ele está falando assim, ó, se você quer ser prudente, seja sábio nessa tese. Seja sábio nessa tese, não seja sábio para o mundo. Não adianta ter uma oratória bonita, um intelecto fantástico. Não adianta entender de nada dessa terra se não entender do céu. E ele está falando que o prudente se fundamenta na rocha. Sabe qual que é a aplicação do prudente? É que o prudente obedece às teses que ele falou. Amém? Quer ser prudente? Obedeça às teses de Jesus. É difícil, é pesado, mas ele está dando essa condição para você, ó. Você pode ser prudente, o construtor que a casa é firmada na rocha. Você vai conseguir se manter diante de qualquer tempestade. Mas saiba de algo, você precisa obedecer. Você precisa quebrar a sua análise pessoal, as suas expectativas humanas, as suas aspersões humanas que você espera baseado naquilo que você quer e colocar a sua expectativa na perspectiva de Deus para você, que é a vontade soberana dele sobre a sua vida. Aleluia! E assim nós seremos prudentes. Assim nós seremos casa firmada sobre a rocha.
E o ponto é então que tem tantas passagens que falam sobre a prudência na Bíblia, mas a prudência e a sabedoria está relacionada à vontade ou à obediência à vontade do Senhor. Quer ter uma vida firmada na rocha? Quem quer ter uma vida firmada na rocha? O recado de Jesus é esse. Quer ter a vida firmada, o ministério? Quer ter um relacionamento com Deus, íntimo com Deus? Quer ter sua realização profissional, sentimental e espiritual? Então, obedeça. A rocha, quando você vai ler aqui, sabe o que ele está querendo dizer para você? De repente você está muitos anos na igreja, de repente você conhece muito tempo, talvez você tenha até praticado, mas cave mais fundo. A rocha tem hora que ela está funda. Eu tenho que cavar. A rocha depende de tempo. Me estruturar na rocha eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter aplicação. Choro, decepções, lamento. Ele está falando assim, ó, se você obedecer vai ter tudo isso. Mas você está cavando mais fundo. Você está cavando para achar a rocha, porque você está obedecendo. Tem que ter aplicação, tem que ter treinamento, tem que ter abnegação. De repente você não entende, né? Deus, por que algumas coisas acontecem comigo? Sabe aquele dia que você fala com Deus, Deus, por que só comigo? E Deus está falando assim, ó, você está cavando mais fundo. Você está querendo viver a tese, a minha tese. Você está cavando mais fundo, esse é o caminho. É diferente da avaliação humana. O caminho dele é diferente. Aí você fala, Deus, mas está difícil. Deus, mas não pode, é muita injustiça. Mas por que fizeram isso comigo? Me caluniaram. Deus, zombaram de mim, me bateram. Deus, como? E ele fala, você está próximo da rocha. Continue cavando. Cave mais fundo, vai mais um pouco. E ele está dizendo, você está perto da rocha. Continua obedecendo. Certo dia Paulo estava realizado de repente. E ele fala, Senhor, tem um espinho na minha carne. E Deus não fala nada com ele. Ele ora de novo, Senhor, mas tem um espinho. Deus, está difícil. Eu estou querendo viver as suas teses, mas tem um espinho na carne. E mais uma vez o Senhor não traz nada. De repente você está orando e não vem a resposta. E você fala, Deus, mas por quê? A rocha está próxima. E ele ora mais uma vez, Senhor, tira esse espinho da carne. E a resposta do Senhor para ele foi assim, ó, a minha graça te basta. Se você quiser obedecer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, eu não tenho força nem para orar. Mas ele se aperfeiçoa na fraqueza, porque é a hora que você está começando a viver as teses dele. Aleluia. E aí nós entramos no outro construtor. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao insensato, que construiu a casa sobre a areia. Vieram as mesmas consequências, vieram chuva, vieram enchente e vieram ventos. Só que tem um detalhe, a casa caiu, e ainda reforça, e grande foi a sua queda. E esse é o insensato. O insensato é assim, a Bíblia fala que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece certo, parece correto. O insensato não ouve. O insensato acredita só no que ele quer. O insensato, ele não está disposto a submeter a nada. O insensato, ele é precipitado. O insensato, ele quer resultados rápidos. Ele entra na academia hoje, pesando 150 quilos, e ele quer que amanhã ele tenha 70. Esse é o insensato. Ele quer que mágica. Ele quer vir na igreja hoje, e ele não quer terminar de colher os frutos que tinha, porque ele está plantando hoje, a colheita dele boa vem depois. Mas ele quer que a vida hoje se acerte e não vai acertar. Mas o insensato não entende, porque o insensato fala, eu quero é agora. O insensato quer no tempo dele. E o insensato, ele dá mais valor às aparências.
Cuidado com as aparências. Seja prudente. O insensato olha a aparência. E o Senhor Jesus já deu isso lá atrás, quando foi o Samuel foi ungir Davi, e até ele se enganou. E o Senhor falou assim: ô Samuel, não seja insensato, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aleluia. O insensato, seus princípios são rasos. A vontade do insensato é rasa, é fraca. Ele não tem firmeza. O insensato, ele começa hoje, amanhã ele para. Ele não persiste. E ele olha para você e fala: Deus não me abençoa. Mas ele não persiste. O insensato, ele sabe das coisas, mas não conhece profundamente. O insensato ouve, ele até ouve, mas não entende. Ou procura não entender. O insensato, ele quer. Tanto que o insensato aflora muito, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço isso, vou fazer aquilo. E o perfil é exibicionista, ele quer muito. Mas ele não se esforça. Ele não esforça. O insensato olha para o outro e fala: mas por que com ele dá certo e comigo não dá? Mas ele não vê que o outro paga um preço, mas ele não quer pagar. E o insensato, nós vivemos em tempos que há muitos insensatos. Tem homens que querem fruto, mas não quer arar a terra. Ele não quer semear, não quer plantar. Eu quero que o outro seja educado comigo, mas eu não sou, porque eu sou insensato. Eu quero que o outro me ajude, mas eu não ajudo, porque eu sou insensato. Eu só quero que venha a mim, eu não vou a ele. O insensato, ele quer resultados rápidos. O insensato, ele quer mágica. O insensato não quer milagre, ele quer mágica. O insensato, ele não quer assumir responsabilidade, porque ele quer viver solto. Ele quer a música do Zeca Pagodinho: deixar a vida me levar. E ela vai levar para qualquer lugar, menos onde você deveria estar. Onde ele deveria estar. Portanto, os que parecem ter fé em Jesus não tem estrutura para suportar a tempestade. O insensato não suporta. As mesmas provações que vieram para o prudente vieram para o insensato. Só que o insensato não aguentou. O insensato caiu. Então, irmãos, o pastor ensina isso, a igreja ensina isso. Sirva ao Senhor Jesus, não por aparência. Ele está dizendo isso aqui. Sirva Ele, não por religiosidade, não por vir igreja por vir, não para andar com Bíblia por andar, não. Jesus um dia falou assim: ó, vocês são como, não é vocês, os insensatos, são como sepulcro caiado. Por fora é lindo, maravilhoso, mas por dentro é oco, vazio. E Jesus está falando para mim e para você assim: ó, seja prudente. Porque se você for prudente e obedecer, a sua casa, a sua vida vai permanecer. Amém? E já estamos terminando. Eu queria deixar essa pergunta para nós. Uma vida firmada na rocha. Qual perfil você encaixa? Qual perfil que eu me encaixo? Mas tem um problema. Essa pergunta me remete a uma reflexão que me gera um sentimento de tristeza e desespero. Porque se eu não encaixar no perfil do prudente, e se algumas características minhas estiverem sendo insensatas? E por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque eu não sei nem qual que é o perfil de construtor que você se encaixa. Eu não sei, né, independente de como que você está hoje, o perfil que você está encaixado aqui nessa palavra. Eu não sei, de repente a água é dura. Você fala: ó, Clésio, a água está aqui já. A casa já caiu, a vaca já foi para o brejo, já está por aqui. E aí, o vento já está balançando, já comecei a afogar. E não sei mais o que fazer, porque realmente eu encaixo, mas a minha casa já está indo. E aí o Senhor Jesus te trouxe aqui e me trouxe para trazer uma palavra. Pouco na frente, capítulo 8. Mais na frente, Jesus vai atravessar com os discípulos no mar da Galileia. E ele enfrenta uma tempestade também. E Jesus dorme. Quando Jesus dorme, os discípulos chegam e falam, ele inquire Jesus, fala: mestre, você não está vendo que a gente está morrendo? E eu queria fechar com essa pergunta de Jesus. Jesus devolve uma pergunta: por que temeis? Por que você está temendo?
Jesus, o barco está afundando. Eu fui insensato, eu não entendi direito, não vivi, o barco está indo a pique, está acabando. E Jesus fala assim, mas por que você teme? Por que você está com medo? Homens de pouca fé. Jesus está dizendo assim, ó, deixa eu te falar. Você ouviu o sermão, você ouviu a minha tese, mas eu não quero que só ouça, eu quero que pratique. Sabe o que Jesus está falando com o discípulo? Eu quero a transformação, não é de fora. Eu não quero que você deixe de usar bermuda, boné, não sei se pode ou não pode, cortar cabelo, pôr brinco, não pôr, não. Eu quero que haja uma modificação dentro de você. Eu não quero que haja modificação do efeito, eu quero que a causa mude. E Ele está querendo dizer para mim e para você, ó, mude lá dentro. Deus, mas eu não estou dando conta. E Ele está aqui para te falar. Ele tem a tese, Ele tem um caminho, Ele tem um refrigério. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Venha ao altar do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você que quer obedecer, você que quer encaixar no perfil de prudente, vem aqui. Aleluia. O Senhor Jesus está neste lugar. Ele quer trazer modificação, transformação dentro de nós. Ele quer intimidade com você. Aleluia. Venha crendo no Senhor. Aleluia. Pode chegar ao altar, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Nós vamos encerrar. Jesus está aqui e Ele quer que a sua casa esteja na rocha. Ele quer que nós sejamos prudentes. Ele quer que eu e você obedeça. Porque assim, como os discípulos certa vez falaram, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Chega aqui, irmãos, pode vir. Pode chegar mais próximo, fechando, com os olhos fechados. Vamos ter um momento para nós pedirmos ao Senhor, para que venhamos obedecer, para que venhamos experimentar essa ação sobrenatural do Senhor na nossa vida. Feche seus olhos. O louvor vai cantar uma canção. Tem um momento seu com Deus. Fale com Ele. Fala, Deus, eu quero ser prudente. Eu quero obedecer. Eu quero construir a minha casa na rocha. Eu quero me aplicar mais. Eu quero ser um pai melhor, um marido, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor, um amigo melhor. Aleluia. Eu quero ter um particular com o Senhor. Feche seus olhos. Ele está aqui. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Fale com Ele. O Pai Nosso está aqui. Aleluia. Santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade.